entrevistado de hoje, do Frente a Frente com a Grazi, é um piloto. Há 13 anos que ele atua como piloto. Inclusive, ele pilota para o Bel Marques, gente. Ele também filma aí os bastidores, né? Os bastidores da aviação sem filtro. Ele é mineiro e é ele, Rogério Mercaldi. Seja bem-vindo, meu amigo. Grazi, muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Dividir um pouquinho dos bastidores da aviação, da minha história, das curiosidades que as pessoas têm a respeito da aviação. E ainda mais com esse Nordeste, pessoal que mora no meu coração. Eu estou aí quase todos os dias, então vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai trazer muita informação, muita curiosidade para todos vocês que gostam de acompanhar. Rogério, de onde surgiu, né, essa vontade pela aviação? Conta a gente um pouquinho dessa história, como foi que iniciou, né, essa paixão aí pela aviação. Bom, eu acho que a minha história com a aviação já veio do meu nascimento. A minha mãe diz que desde pequeno, quando nem saber falar eu sabia, mas eu já escutava aviões, apontando para o céu quando eu via aviões. De quando eu já entendia de alguma coisa e alguém me perguntava o que eu gostaria de ser quando crescer. Eu sempre quis ser piloto de avião, era a minha paixão, era o meu sonho, número 1, assim, meu objetivo de vida. E eu passei uma vida idealizando e sonhando com esse momento de ser piloto, poder voar pelo mundo inteiro. Então, eu não sei explicar de onde veio, não tive uma influência direta de nenhuma pessoa, apesar de terem vários outros pilotos na minha família, mas assim, nenhum influenciou diretamente a decisão de ninguém. Então eu creio que realmente é algo que nasceu comigo e que faz parte de quem eu sou. Quantos voos, assim, tem ideia de quantos voos já fez, né? As pessoas se interessam muito por aviação, a gente começa assim, devagarinho, e daqui a pouco a gente vai se aprofundando mais. Isso mesmo. Olha, na verdade a gente não conta muito em voos, então eu não teria como responder essa pergunta. A gente conta muito em horas de voo. Então, hoje eu tenho um pouco mais de 2.500 horas de voo. Não é um número gigantesco, mas é uma experiência significativa, principalmente considerando que eu sempre atuei como piloto executivo, sempre trabalhei para empresários, pessoas que tinham o próprio avião. E, consequentemente, a gente acaba voando menos em número de horas de voo, mas é uma experiência mais complexa, porque envolve muita questão que o piloto tem que fazer tudo. Então, comparado com um piloto de aviação comercial, que voa em uma companhia aérea, o número de horas de voo deles é muito maior, mas, em compensação, a gente da executiva tem uma vivência diferenciada da aviação. É uma experiência significativa, considerável. Rogério, a gente vê que você filma ali os bastidores, né? Inclusive um dia desse, a gente viu aí, foi postado um vídeo seu de um voo no qual filmava um outro avião um pouco abaixo, né? Como são feitas essas filmagens? O pessoal fica assim, será que ele pega lá a câmera do celular e vai filmar? Como são feitas essas imagens? Grazi, essa pergunta é muito boa e é uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais. As pessoas brincam, né? Pô, mas pode usar o celular enquanto pilota? Porque no carro eu não posso. Então vamos lá. A maior parte das minhas filmagens eu faço com um óculos. É um óculos especial, né? Que é uma tecnologia nova. E esse óculos tem uma câmera. Então, assim, talvez seja difícil para vocês verem, mas dá para ver aqui nitidamente. Óculos. Esse óculos é o que capta todas aquelas imagens maravilhosas, né? Que leva a gente a crer que Deus existe mesmo. Então, é através desse óculos, né, que as imagens são captadas, né? Aquelas imagens lindas que a gente sabe que Deus existe de verdade. Com certeza. A maior parte das imagens são captadas com o óculos. Eventualmente, eu deixo uma câmera fixada na cabine, e aí ela também grava algumas cenas. Mas, de qualquer maneira, usar o celular enquanto pilota não é uma proibição. Claro que existem momentos, né? Durante um pouso, uma decolagem, eu não vou me preocupar em pegar o celular para filmar, claro, porque isso interfere na atenção do piloto. Mas não vou, por exemplo, às vezes já aconteceu aviões que passam próximos e eu filmar com o celular. Mas nessas fases do voo,
nós estamos voando com um piloto automático. E outro detalhe é que a gente sempre voa em 2 pilotos. E esses voos são intercalados, né? Então, um voo, quem faz é um piloto. Na ida, por exemplo, a volta, aí eu faço. Então, eu e o Fábio, a gente reveza, intercala os voos, né? Sempre juntos, mas cada um divide a operação. Um voo eu estou pilotando, no outro voo é ele que está pilotando. Então, como é realizado assim, Rogério, esse cargo a bordo, né? Porque a gente vê sempre o comandante e o piloto. Os dois são pilotos, é essa curiosidade também que a gente tem, né? Como se divide aí essa tarefa? Outra pergunta muito boa e muito recorrente. As pessoas confundem muito quando fala que tem o piloto e o copiloto. E não é assim. Existe o comandante e o copiloto. Os dois são pilotos. Então, qual é a função do comandante e a função do piloto em um voo? Vamos lá. Em tese, né, o comandante e o copiloto, eles têm as mesmas funções de conduzir a aeronave com segurança até o destino, cuidando de todos os fatores envolvidos, meteorologia, comunicação, enfim. Os dois têm as mesmas funções. O que muda? O comandante, ele é o responsável pela segurança do voo, e essa segurança do voo, a responsabilidade do voo, ela é do comandante, não pode ser delegada por ele para outra pessoa em hipótese alguma. O que isso quer dizer? Eu, hoje, no meu emprego, eu atuo como segundo comandante. Então, o Fábio é o comandante-chefe e eu sou o segundo comandante. Os dois voam, os dois são habilitados como comandante, os dois têm as mesmas funções dentro da cabine. Mas a responsabilidade pela segurança do voo, legalmente falando, é do comandante e é ele que responde por isso. Para ser mais claro, o que isso quer dizer? Mesmo que eu cometesse um erro, vamos supor, eu esqueci de fazer um plano de voo, e aí a gente foi e decolou de algum lugar sem o plano de voo, e era uma responsabilidade minha de fazer aquilo. Quem vai responder por aquilo é o comandante, porque ele é o responsável pela segurança, pela organização do voo. Ele pode delegar todas as atribuições que não sejam diretamente direcionadas à segurança do voo. Então, o comandante pode ficar todos os voos sem pilotar. Se ele falar assim, não, você vai pilotar, você é o copiloto, você vai pilotar todos os voos. Eu vou ficar só monitorando. Ele pode fazer isso. Mas ele não pode delegar a responsabilidade. Rogério, voltando ao assunto lá do voo que passa perto do avião que passa perto do outro, né? Aquilo ali não te dá um friozinho na barriga, não? Não dá não, Grazi. Dá não, já é recorrente? É recorrente e é muito seguro e controlado. O que acontece? Primeiro, dentro do avião, a gente tem um equipamento que se chama assim, dentro da cabine lá do outro piloto, dá não pra dar assim um tchauzinho? Até dá, é porque a gente não consegue ver, é tudo tão rápido e que a gente não consegue enxergar o outro piloto. Mas com certeza dá para dar um tchauzinho, assim. Mas a gente consegue ver que o outro avião está vindo no nosso radar. Os dois aviões têm radar, que identifica outras aeronaves. Então eu já vejo que o piloto está vindo, eu sei a altitude que ele está, eu sei as informações. E muitas vezes, até o próprio controlador de tráfego aéreo, ele comunica a gente, ele avisa, ele chama a gente através da matrícula da aeronave, então ele fala, Papá Romeu, bravo, papá, tem um tráfego na direção oposta, 5 milhas, 1000 pés abaixo, tu vai passar aí. Então eles informam para nós que tem esse outro avião passando próximo, e a gente não tem nenhum susto, nada. Então a gente sempre está sabendo. A gente, acompanhando aí as suas redes sociais, que inclusive são muito interessantes, depois você passa seu arroba aí pro pessoal acompanhar, viu essa semana que houve uma blitz no ar, uma interceptação no ar. Gente, como é que isso acontece? É isso mesmo. O fato aconteceu com um amigo meu, não foi comigo, e era uma dúvida muito recorrente das pessoas também. E aí, quando esse fato aconteceu com um amigo, eu pedi para ele se eu podia repostar o vídeo dele, publicar o vídeo. E aí ele gostou da ideia e aí eu divulguei esse vídeo. E aí o vídeo viralizou pelo Brasil inteiro. O que acontece? Hoje o espaço aéreo brasileiro ele é muito bem protegido pela Força Aérea Brasileira, a nossa FAB, e eles monitoram o tempo inteiro todo o território brasileiro e as águas territoriais.
Então, o espaço aéreo que corresponde à costa, toda a parte de terra e também a parte do litoral e as áreas de água que são pertencentes à soberania brasileira. Se qualquer aeronave sem plano de voo, com origem suspeita, com suspeita de ilícitos a bordo, ou que venha de outro país e entre no espaço aéreo brasileiro sem autorização, ou mesmo uma aeronave brasileira com plano de voo que entre dentro de um espaço aéreo proibido, ou com restrições, por exemplo, espaços aéreos militares, que não pode atuar dentro desse espaço aéreo sem autorização, essas aeronaves estão sujeitas a serem interceptadas por uma aeronave da FAB. E como que isso funciona? Um avião da Força Aérea vai decolar da base aérea mais próxima e vai voar em direção a esse avião e vai acontecer exatamente aquilo que vocês viram no vídeo. O caça vem, voa do lado, e aí tem procedimentos, padrões que devem ser cumpridos. Os dois aviões vão sintonizar o rádio em uma determinada frequência e aí ele vai comunicar com o piloto do caça e aí o piloto do caça vai pedir informações. Origem do voo, destino, o código ANAC, que seria o número da habilitação do piloto, o motivo da missão, o que está sendo carregado na aeronave, carga, passageiros e qualquer outra coisa pertinente ao voo. E se tiver tudo certo, e que foi o caso daquele voo, ok, piloto do caça, ok, tá tudo certo, bom voo, comandante, e vai embora. Caso haja alguma irregularidade, aí o caça orienta que o avião interceptado siga ele até um aeroporto determinado pelo caça, pelo piloto do caça, a Força Aérea vai determinar, vai falar, ó, me segue, a gente vai pousar na base aérea tal, ou na cidade tal, aeroporto tal. Eles determinam. E aí, se o piloto não cumprir com essas ordens do caça, está sujeito, inclusive, a ser abatido pela Força Aérea. Meu Deus! Tudo isso? Acontece, e já acontece mesmo. Por exemplo, aviões com drogas, invadindo a fronteira brasileira, vindo de outros países, transportando drogas. E aí, esses pilotos não fazem plano de voo, tentam fazer um voo muito baixo para não ser pego pelos radares e acabam sendo pegos. E aí, o caça vem, intercepta, pede para seguir, o piloto se nega. E aí tem tiro de advertência, tem vários trâmites que tem que ser seguidos antes de abater esse avião. Mas existe ali uma comunicação entre o piloto e aquele outro, o avião da Blitz? No caso, existe uma comunicação, existe uma frequência aeronáutica de rádio própria para a gente comunicar. E aí a gente sintoniza os dois rádios nessa mesma frequência e aí a gente consegue conversar um com o outro. Então resolve isso lá em cima mesmo, não precisa descer. Resolve lá em cima. Só tem que descer se realmente houver uma suspeita de ilícitos a bordo, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Transporte de pessoas procuradas pela polícia, pela justiça, enfim. Se for algo que seja realmente necessário ver o que há dentro do avião, aí vai ser conduzido para pousar e vai ter que parar. Senão ele libera no ar mesmo. E já aconteceu com você esse tipo de abordagem? Nunca aconteceu. Isso, a gente estuda muito sobre isso, aprende todos os passos de se cumprir, tudo que a gente tem que fazer, mas comigo mesmo nunca aconteceu, não. Vamos falando em turbulência, né? Qual foi a pior turbulência que você, assim, recorda, que pegou, assim, nessas suas viagens? Olha, eu nunca passei por uma turbulência extremamente forte, né, que a gente chama de turbulência severa, mas já peguei turbulência forte, de moderada para forte, assim, de moderada a severa. E foi um voo que a gente estava fazendo para a Argentina, e chegando próximo ali das Cordilheiras dos Andes, na região de Mendoza, tinha muita turbulência e a gente acabou passando por uma zona de turbulência forte. Ainda assim, não teve nenhum efeito no avião, nada que interferisse na segurança do voo. O máximo que aconteceu foi o desconforto mesmo de chacoalhar bastante. O que gera turbulência, Rogério? Geralmente é chuva, é nuvem? Explica aí pra gente. Grazi, existem vários tipos de turbulência. Então, a turbulência ela pode ser causada por vento, e aí esse vento pode ser o vento normal que circula a Terra, né, o planeta. Então, às vezes, durante uma camada onde o vento muda de direção, ele pode gerar essa turbulência e não necessariamente vai ter nuvem ou nada do tipo, que a gente chama de turbulência de céu claro. Você olha assim, não tem uma nuvem no céu, mas chacoalha muito o avião.
Existem também as turbulências orográficas, que elas são causadas por conta do relevo da Terra, que, por exemplo, é muito característico em regiões montanhosas, que é o que acontece na Cordilheira dos Andes. O vento vem em direção à montanha, o vento bate na montanha e sobe. Esse vento que sobe cria um distúrbio no ar. E aí, quando o avião passa por esse vento turbulento, o avião vai chacoalhar muito. Então, as turbulências são muito frequentes também. Foi postado por esses dias aí nas redes sociais um avião que ele andava com a parte da frente para cima, né? Parece que para cortar meio que o vento. Explica isso aí. Vou colocar aqui, né, no podcast esse voo aí, né, que ele andava assim meio que torto. Isso, né? Na verdade a gente faz uma correção de deriva. Nesses casos, são quando o vento incide lateralmente no avião. Imagine que o avião tem que voar numa determinada rota, né, e a gente tem as aerovias para seguir. Se o vento ficar batendo de lado, o avião vai sendo empurrado para o lado. Imagine que você está num rio com correnteza. Se você ficar no meio do rio, a correnteza vai te levar. A mesma coisa acontece no ar. O fluxo de ar vai levar o avião para fora da rota. Para corrigir essa deriva, esse efeito do vento, a gente tem que voar com o avião torto mesmo. Então a gente vira o nariz do avião em direção ao vento, num determinado ângulo, que vai compensar essa deriva. Então o avião vai voar com o nariz torto, mas numa trajetória reta. Então é o ângulo da correção de deriva que é feito para corrigir esse efeito do vento. Nada mais que uma decomposição de vetores que a gente estuda na física do ensino médio. A gente sabe que o transporte aéreo é o mais seguro do mundo, mas aí o que é que corre um pouco de risco? O pouso ou a decolagem? As duas fases, de fato, são as fases chamadas como fases críticas. E não esse nome não é fase crítica porque, nossa, tem muito perigo de acidente. Eles são chamados de fases críticas porque o avião está em baixa altitude com baixa velocidade. Então, a gente, para decolar e para pousar, a gente usa a velocidade mínima que o avião consegue se manter com sustentação, com segurança, com uma margem de segurança, para que ele possa sair do chão e continuar acelerando e subindo em segurança, e para descer com a menor velocidade possível e reduzir o espaço de frenagem. Dito isso, por que a decolagem e o pouso são mais críticas? Qualquer coisa que possa acontecer, você tem menos margem de atuação, de segurança, no sentido assim, você está mais perto do solo. Se você toma uma rajada de vento muito forte, por exemplo, que a gente chama de wind shear, uma tesoura de vento, quando você está indo pousar, você está perto do chão, você toma uma tesoura de vento, ele pode jogar o avião para baixo. E por estar perto do chão, pode acontecer de você não ter tempo hábil para recuperar o avião. Então, são várias situações onde a gente estuda, tem equipamentos que detectam essas situações, para que a gente não passe por isso, porque é muito raro ouvir um acidente causado por isso. Mas a decolagem e o pouso são igualmente perigosas, assim, considerando todo o trajeto de um avião, a decolagem e o pouso elas são igualmente mais perigosas do que um voo de cruzeiro, justamente por conta disso, baixa velocidade e baixa altura. O que, na sua opinião, como um piloto já experiente, há 13 anos no mercado, o que é que causa hoje os maiores acidentes aéreos? Bom, sem sombra de dúvidas, estatisticamente falando, 80% ou até um pouco mais dos acidentes aeronáuticos hoje são causados por fatores humanos. E fatores humanos a gente considera piloto, mecânico, controlador de voo, equipe de solo, todas as pessoas envolvidas na aviação. Tá? E aí esses fatores humanos, eles são inúmeros, né? Desde uma falha no gerenciamento do voo, uma falha de pilotagem, ou uma falha de equipamento que induziu a um erro de um controlador de tráfego aéreo, enfim. As maiores causas de acidentes são, de fato, esses fatores humanos. Geralmente a gente vê aí, né, muitas aeronaves muito antigas, né? Assim, fala aí pra gente, né, como é essa logística de aeronave. Talvez não seja como carro, né, que a gente todo ano tem que trocar. De fato, a gente vê comumente no Brasil aviões da década de 70, de 80, de 90 voando
E de olhar a gente nem percebe. O que acontece é o seguinte, na aviação, justamente por questões de segurança, os aviões, eles têm calendários de manutenção. E aí nós temos vários tipos de manutenção. Tem manutenções que são, de fato, calendáricas, né? Então, a cada 12 meses, a cada 24 meses, cada 120 meses, você tem que cumprir determinado item de manutenção. E aí, o que acontece muitas vezes é assim, ó, deu, por exemplo, num avião de motor a pistão, deu 10 anos que esse motor está em uso, esse motor precisa ser refeito ou substituído. Então, às vezes, o avião, você olha no ano de fabricação daquele avião, ele é de 1980. Mas dentro daquele avião, praticamente tudo já foi substituído por novo. O motor foi substituído por um novo, o interior foi substituído. Às vezes, até a própria fuselagem, determinadas partes da fuselagem foram substituídas por nova. Então, o que sobra de original no avião, muitas vezes é só o documento, só o ano de fabricação. E é por isso que a gente tem aeronaves antigas, de ano, voando em perfeito estado de conservação e de segurança de voo. Quer dizer que voa numa aeronave dessa de 25 anos e não sente nada. Não é como o carro, que a gente vai e bate tudo. Não, você não percebe nada. Você não vai ter, falar assim, tô voando numa lata velha. Claro que podem existir casos onde o avião não é bem cuidado. É uma coisa que a gente brinca, que avião não tem dono. Se o dono é um dono cuidadoso, que cumpre a risca tudo que deve ser feito, o avião vai estar sempre em perfeito estado para voo seguro. Rogério, conta pra gente, existe essa curiosidade, qual o maior susto que você já tomou assim em voo? Olha, eu nunca tive nenhuma situação de um susto muito grande, que desse aquele frio na alma e a gente lembrar de Deus, não. Mas uma vez eu tive uma situação e vou decolando de Cancún, no México, voltando para o Brasil. E durante a subida a gente teve uma falha no sistema de pressurização. A pressurização, ela é um sistema que ele dá o suporte à vida dentro da cabine, né? Como o avião voa muito alto, o oxigênio em altitudes ele é muito rarefeito. Então, para que a gente consiga respirar sem usar máscaras de oxigênio, o motor do avião, a turbina do avião, ela pega esse ar rarefeito na atmosfera, comprime esse ar e joga para dentro da cabine, tudo isso calculado, para ter índices de oxigênio necessários para a gente ficar bem, e aí a gente consegue respirar sem máscara. Todo avião e motor tem pelo menos 2 sistemas de pressurização. E a gente teve a falha em um dos sistemas. Ok, a gente tinha, pelo manual do fabricante do avião, a gente tinha algumas restrições, mas a gente podia seguir com o voo. E aí a gente continuou subindo. E aí o outro sistema também falhou. E aí, nesse caso, o procedimento determina que a gente cumpra, no checklist, no manual do avião, a gente cumpre uma descida de emergência, que é fazer uma curva acentuada e colocar o avião para descer com a maior razão de descida possível, até atingir um nível de voo, uma altitude, onde a gente consegue respirar sem necessidade de máscara e sem necessidade do sistema de oxigênio, de suporte à vida, né, sem pressurização. Então, foi a situação, assim, mais de dar um susto, assim, que passou, mas ainda assim é muito tranquilo, porque a gente tem muito treinamento para isso. Todo ano a gente faz treinamento e treina todas essas situações de emergência. Então, a gente tem máscaras de oxigênio suplementar no avião, tanto para a tripulação quanto para os passageiros, que é quando você vai no avião e durante aquele briefing que os comissários, né, que a equipe de cabine faz, ninguém presta atenção. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente na sua frente. E é esse caso, a gente teve uma despressurização, e aí os passageiros têm que colocar a máscara de oxigênio e os tripulantes também. Então, assim, foi a situação que a gente passou, a gente fez uma descida, voltou para o aeroporto de origem, a gente retornou para Cancún, e aí a equipe de manutenção resolveu o problema, e alguns dias depois a gente seguiu com o voo normal. Mas não teve nenhum incidente, nenhum risco real para a segurança do voo. Foi tudo feito conforme o checklist manda, tudo certinho. Então foi relativamente tranquilo. Vou fazer agora uma pergunta óbvia, né? Como é que o piloto sabe o caminho? Avião faz curva? Conta aí pra gente. Grazi, a gente voa 99% do tempo por instrumentos. E o que quer dizer? Às vezes a gente ouve muito esse termo de voo por instrumentos, né? O que isso quer dizer?
Existem alguns tipos de navegação por instrumento. Até alguns anos atrás, os aviões voavam balizados por antenas de rádio no solo. Então existia uma antena de rádio que emitia um sinal. A gente tem um equipamento no avião que capta esse sinal e um leitor, né, um instrumento que indica a direção dessa antena. Então vamos supor, eu preciso fazer um voo, eu estou saindo de Salvador e eu vou para Natal. E aí, para eu fazer essa rota, eu tenho que me balizar em alguns pontos. E aí eu pego uma antena que vai me dar uma indicação de Maceió. E aí eu sei, pelo cálculo da minha rota, planejamento da minha rota, que eu tenho que passar, por exemplo, 50 milhas à esquerda de Maceió, que eu vou estar, se eu passar exatamente nessa distância, num ângulo de 90 graus com a cidade, né? Eu sei que eu vou estar na rota certa e tal. A tecnologia foi evoluindo e aí veio o GPS, que não é muito diferente do GPS que a gente usa nos carros, pro Waze, nem nada. A diferença é, no Waze você coloca lá, eu quero sair da cidade A para a cidade B. E o Waze calcula a sua rota, te dá todo o trajeto. No avião não funciona assim. O piloto tem que criar a rota. Então e aí eu informo toda a rota que eu vou seguir para o GPS. Então eu coloco que eu vou sair de Salvador, e aí de Salvador eu quero voar para um ponto determinado, né? E aí tem as coordenadas geográficas desse ponto, ou o nome para posições que já foram criadas e já existem nos bancos de dados aeronáuticos. Então a gente determina a rota inteira que vai seguir, eu coloco todas as posições que saem na minha rota e o destino, e aí o GPS do avião vai me dar uma trajetória. E eu vou depois mandar para você uma imagem mostrando isso, tá, visualmente, para facilitar a identificação. Muito bem, a gente vai colocar aqui no podcast, você vai poder acompanhar, né? Todas essas imagens aí, né, que o Rogério Mercaldi, muito atenciosamente, vai nos ceder. E aí a gente segue, aí o GPS do avião, a tela do painel do avião, vai nos dar essa trajetória, essa rota que a gente vai seguir. Junto com isso, tem os procedimentos de pouso, de decolagem, desvios de rota que a gente precisa fazer por determinado motivo, por meteorologia, ou para evitar algum outro avião que está passando por perto, o controlador pode direcionar uma aeronave para algum outro caminho, mas a gente segue a rota que o GPS vai determinar, que vai mostrar no painel do avião. Então, em geral, os voos são conduzidos pelo piloto automático, mas o piloto automático não é ele que faz o voo do avião. O que o piloto automático faz nada mais é que controlar a inclinação das asas, a inclinação do nariz do avião, que a gente chama de pitch, né? Uhum. Então, se vai subir, se vai descer, como que ele vai fazer. Em alguns aviões, o piloto automático é capaz de controlar a potência, a aceleração do avião. Não são todos, mas os aviões comerciais, praticamente todos fazem isso. E aí, quem determina o que o piloto automático vai fazer é o piloto. Então, assim, o piloto automático, ele ajuda como o piloto automático de um carro. Você vai lá, determina que seu carro tem que andar 100 km por hora e você liga o piloto automático do seu carro. Ele vai manter 100 km por hora. Mas quem está determinando e cuidando de tudo é o motorista, no caso do avião, é o piloto. Então, assim, o piloto automático, ele segue todas as configurações feitas pelos pilotos. E aí a gente seta um procedimento. Por exemplo, tem um vídeo que você pode depois pôr, que o pessoal viralizou muito também recentemente, que era um pouso em Aracaju, onde a gente passava por meio de várias nuvens, em curva e tal, e não dava para enxergar a pista, e de repente a gente sai das nuvens e a pista já está logo na frente. Então, isso é um procedimento de pouso, né? Um procedimento de aproximação por instrumento. Toda essa rota já é pré-determinada pelos órgãos da ANAC, eles criam os procedimentos, né? O DCE cria os procedimentos, e aí essas cartas de procedimento já são disponíveis para aquele aeroporto. Então, a gente configura aquela carta de procedimento que o controlador manda a gente cumprir. Você vai cumprir a chegada tal e o procedimento de aproximação tal, né? Tem os nomes de cada procedimento em cada cidade. Então a gente põe aquilo, carrega aquilo no painel do avião, aquela rota já fica automaticamente definida, e aí a gente autoriza o piloto automático para cumprir aquilo, e aí ele vai seguir aquela trajetória. Então a gente voa sempre monitorando os painéis, sempre monitorando os instrumentos, seguindo as cartas de procedimento, seguindo tudo isso através dos instrumentos. A gente só olha para fora na hora de pousar. Então, assim, não precisa ter visibilidade durante o voo. A gente não voa olhando para fora. A gente voa olhando para dentro do avião o tempo inteiro.
Mas o óculos está lá, captando sempre aquelas paisagens belíssimas, né? Porque não tem como não enxergar Deus em todos esses momentos. Eu ainda não conheci um piloto ateu, porque quando a gente voa, a gente consegue admirar a plenitude, a perfeição da criação. E isso que eu tento dividir com vocês. Qual é a sensação de estar ali, né, no ar, contemplando as paisagens, né, além da responsabilidade de conduzir uma aeronave? Grazi, eu digo sempre que, assim, para mim é uma sensação de liberdade muito grande. É indescritível assistir, assim, do céu, o pôr do sol, o nascer do sol, poder ver, assim, essa semana mesmo eu até postei uma foto que, durante o voo, eu tirei uma foto do céu e dava para ver a galáxia, a nossa Via Láctea. Manda pra gente. Vou mandar para você. E são momentos, são cenas que são tão lindas e que dão uma sensação de privilégio. Eu me sinto, de verdade, privilegiado por poder ver todas essas cenas, essas paisagens de um ângulo que é muito diferente. Que lugar, assim, que você já voou e que não imaginaria nunca, né, que conheceria? Olha, tem alguns lugares muito diferentes que eu já fui. Dentro do Brasil, inúmeros lugares que são lindos de se ver, né? O litoral de Alagoas, Maceió é sensacional, é um mar que não existe igual. O Caribe, voar sobre o Caribe é incrível, a cor das águas, parece que foi pintado, aquilo ali é incrível. Um lugar muito legal que eu estive também foi na Argentina, que é a última cidade ao sul da América do Sul, que chama Ushuaia, que são pura neve, montanhas, e assim, é uma paisagem linda também. Na parte da Cordilheira dos Andes é legal. Sobrevoar o norte dos Estados Unidos, ali próximo do Canadá, são regiões muito bonitas de se voar. Então é difícil pontuar, são muitos lugares lindos. Mas ultimamente, pelo que se percebe, tem voado bastante aqui para o Nordeste, né? Sergipe, Alagoas, né? A Bahia. O Nordeste é a nossa base, basicamente. A gente passa 99% do tempo com o avião em Salvador. E aí a gente faz muitos voos para toda a região Norte e Nordeste. E como é que faz para ir para casa, para Minas Gerais? Olha, na verdade, a minha casa hoje, a minha família é de Minas, mas a minha casa mesmo é no interior de São Paulo. Então, eu acabo indo para casa sempre que eu tenho uma folguinha um pouquinho maior, 4, 5 dias de folga, às vezes até mais. Aí eu corro para casa para ver meus bichos, ver minha esposa, ficar um pouquinho em casa com os amigos. Mas, de fato, a rotina ela é fechada mesmo. E compensação, a gente tem outros privilégios, né? A gente às vezes tem, de fato, muitos dias fora de casa, mas, por exemplo, 2 vezes por ano o nosso avião para fazer revisões programadas. E aí essas revisões duram de 30 a 50 dias. Então é as férias. Não são férias, são folga. Além disso, eu ainda tenho as férias. Então, às vezes, eu fico 50 dias em casa, de folga, porque o avião está parado, está indisponível, então eu não tenho o que fazer. E aí, quando deu minhas férias, eu tiro mais 30 dias de férias. Então, são vantagens que nós temos. E uma curiosidade, assim, de vantagem de piloto, desculpa te interromper. O piloto, ele tem alguma vantagem em questão de passagem aérea, né? Porque quando está pilotando aqui pelo Nordeste, o avião para lá, tem que pegar outro voo, não é isso? O piloto de companhia aérea, o piloto da Azul, da Gol, da Latam, eles têm esse benefício de passagem, mas nós que somos pilotos particulares, né, pilotos de aviação executiva, nós não temos essa vantagem. Se eu precisar pegar um voo comercial, é um voo pago como qualquer passageiro. A gente não tem isso, não. O que às vezes a gente consegue, por uma cortesia, uma cordialidade muito grande dos tripulantes do voo comercial. Então, assim, às vezes a gente, por ser tripulante, tem uma poltrona ali numa saída de emergência que tá vazia. E para operar essas saídas de emergência, você tem que saber operar, porque se acontecer uma emergência, você precisa de fato abrir aquela porta. E as pessoas só pensam no conforto de sentar num espacinho maior, esquece que numa situação de emergência é elas que vão lidar com a vida de todo mundo no tempo. Então, às vezes, essa poltrona tá vazia
E como a gente se identifica como tripulante, o chefe de cabine autoriza a gente, às vezes, sentar ali na saída de emergência, porque sabe que não sabe atuar. Então existe Mas, uma carona aérea. Não é bem uma carona. A carona aérea existe só para pilotos de companhia aérea. Uhum. Para nós, a gente não tem essa carona, não. Rapaz, eu tava aqui observando suas redes sociais. Você é o piloto do Bel Marques. Como é conviver com o Bel? O Bel é tão bacana, né? Conta aí pra gente essa alegria. A alegria dele deve contagiar, né? É uma alegria contagiante. O Bel, ele é uma pessoa ímpar, uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer. Ele tem uma energia que não tem fim e não tem como uma pessoa normal do planeta Terra acompanhar o Bel. Ele no auge do seu sucesso, da sua saúde, Bel faz muitos shows. Tem mês aí de fazer, sei lá, 20, 30 shows no mês. Você tá sempre acompanhando ele. Eu não consigo acompanhar os shows, né? Porque não dá tempo. Em geral, a rotina é assim, chega na cidade, ele vai pro show, a gente vai para um hotel, descansa por algumas horas, e aí acaba o show, ele quer voltar para casa, e aí a gente sempre tem que estar com o avião pronto para já decolar assim para ele chegar. Mas ele realmente é uma pessoa assim, incrível, muito legal, muito bom e muito humana, com um coração assim, gigantesco. Me conta aí pra gente, quais as outras celebridades que você já pilotou também, assim, que... Olha, na verdade, assim, de celebridade, assim, que já foi ele comprou com a família dele, tá? Não tive outras pessoas de celebridade, os outros empregos que eu já tive eram com empresários, pessoas muito ricas, né? Muito bem, mas que não são pessoas, mas não são pessoas que são do meio artístico, assim, da mídia, não são do meio artístico. Me diz uma coisa, o que é necessário, Rogério, hoje para ser um piloto, né? O que ele precisa ter para encarar assim os desafios, né, que você encarou? Bom, hoje a nível técnico falando, né? Para ser piloto, você tem que ter 18 anos completos e ensino médio completo. Esse é o pré-requisito básico, né? Com relação à saúde, tem que ser uma pessoa com boa visão, boa audição, boa coordenação motora e capaz de operar os controles da aeronave com segurança e um nível de cognição compatível com o exigido pela função. Para essas análises, a gente faz exames médicos anualmente, que é um certificado que chama Certificado Médico Aeronáutico. Todos os anos os pilotos têm que passar por exames médicos, muitos exames, são baterias de exames, para comprovar a eficácia, a saúde e a capacidade de manter fisicamente apto ao voo. E para exercer a função mesmo, o piloto tem que ter conhecimento técnico do que está fazendo, né? Então, seja através de um aeroclube ou através de uma graduação para piloto, que ele faça. Qual a matéria da escola, assim, que mais te ajudou? Olha, de matéria acadêmica, o que a gente usa mais é matemática, mas não é uma matemática avançada, mas assim, a gente faz muito cálculo. E o inglês, que hoje para atuação como piloto comercial, o inglês ele é fundamental e insubstituível. Todos os manuais dos aviões são em inglês. Os treinamentos fora do Brasil são em inglês. Todo voo internacional ele é conduzido em inglês. Os controladores de tráfego aéreo fora do Brasil obrigatoriamente vão falar inglês. Então, a gente passa por um exame também para comprovar a proficiência do inglês, que é o exame da ICAO, a Organização Internacional da Aviação Civil. A gente passa por uma prova prática, uma prova oral, que a gente tem que atingir um nível mínimo de fluência para voos internacionais. Então, que eu sempre dou essa dica, né? Porque eu mesmo aprovado no inglês desde 2012, eu continuo estudando inglês. E aí as pessoas sempre falam, pô, mas você já fala inglês, você estuda inglês por quê? Porque eu considero muito importante eu melhorar o meu inglês cada vez mais. Se eu estiver num voo internacional, que a gente faz bastante voo internacional, se eu estiver fora do Brasil e eu passar por qualquer situação, eu preciso saber lidar com aquilo. Então, o idioma pode ser um desafio. Então, isso para quem quer seguir a carreira como piloto, é obrigatório começar a estudar inglês.
Mas fora isso, as matérias que a gente estuda na aviação, elas são diferentes das matérias da escola. Então a gente estuda, por exemplo, teoria de voo, que aí a gente aprende a parte da física por trás, por que o avião voa, como que as superfícies de comando, de controle, que elas funcionam em um avião. A gente aprende conhecimentos técnicos, né, de aeronaves e motores. A gente tem uma base bem funda, bem aprofundada de mecânica do avião. Não para a gente resolver os problemas de mecânica, mas para que a gente saiba o que está acontecendo e o que uma falha pode acarretar em outros sistemas. Então a gente tem que entender a parte técnica do avião. A gente estuda meteorologia, não ao nível de um meteorologista, mas a gente estuda muito meteorologia, porque é um fator muitíssimo importante na segurança do voo. Então a gente tem que saber ler cartas meteorológicas, a gente tem que aprender várias informações meteorológicas. A gente estuda também a parte de navegação aérea, justamente para saber como que o avião vai voar sem visibilidade, as rotas que tem que seguir, as restrições que existem, os espaços aéreos que são permitidos ou não. E, além disso, a gente estuda o regulamento de tráfego aéreo, que é a lei que rege todas as regras, né, da aviação para o avião voar. O que pode, o que não pode, como é que funciona tal coisa. Todas as regras, tudo que é de restrição de regra está ali no regulamento de tráfego aéreo. Então, basicamente, são 5 matérias obrigatórias, né, que a gente estuda durante toda uma carreira. E aí, dentro dessas matérias, existem submatérias que vão se aprofundando cada vez mais. Mas seguem, basicamente, essas 5 matérias. Aqui em via terrestre, a habilitação é dividida em A, B, C, D. Como é dividida, né, na estação aérea? Né? É o piloto do avião, é o piloto do helicóptero, como é que se divide? Tira aí essa dúvida nossa. Muito boa a sua pergunta, Grazi. As categorias são diferentes, existem várias categorias, né? A categoria avião e helicóptero são completamente diferentes, como carro e moto. Quem tem um não pode pilotar o outro e vice-versa. Você pode ter as duas, mas são treinamentos separados. Fora isso, vamos falar de avião, que é o que eu domino mais. Dentro da categoria de avião, da habilitação de piloto, a gente tem piloto privado e piloto comercial. O piloto privado não é o piloto que trabalha para alguém que tem um avião particular, que as pessoas confundem. O piloto privado é um piloto que ele não tem autorização para exercer a profissão profissionalmente. Então, assim, você pode voar aeronaves sem fins comerciais, sem fins profissionais, né? Empregatícios. Então, você faz primeiro o curso de piloto privado, e aí, para você seguir a carreira de piloto, você tem que obrigatoriamente se formar como piloto comercial. E aí, com a habilitação de piloto comercial, você pode ter habilitação de piloto para aeronave monomotora ou multimotora, que é quando o avião tem um motor só ou 2 ou mais. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8 motores, não interessa. Você tem essas habilitações. E também existe a categoria de navegação aérea, né, de regras de voo, que é se vai ser o voo conduzido por regras visuais ou por instrumento. A gente, piloto comercial, sempre voa por instrumento. Então tem a habilitação de piloto por instrumento, né, de voo por instrumento. A gente tem que ter essa habilitação. Além disso, cada tipo de aeronave, para aeronaves a jato ou turbohélices acima de determinada categoria de passageiros ou de peso, você tem que ter um curso específico de cada avião. Então, por exemplo, eu sou habilitado como piloto comercial e eu quero voar na Gol. E aí a Gol tem o Boeing 737. Aí eu vou, a Gol me dá o treinamento do Boeing 737. E aí eu tenho a habilitação do Boeing 737. Aí eu saí da Gol e entrei na Azul. E a Azul voa com o avião da Embraer. Aí eu não tenho a habilitação do avião da Embraer. E a habilitação do Boeing não serve para a Embraer. Aí eu tenho que fazer um novo treinamento para ter a habilitação do avião da Embraer. E aí, se for um avião diferente daquele, eu tenho que fazer outro treinamento, ter uma outra habilitação. Então, para cada modelo de avião, existe um treinamento específico que só serve para ele. Rogério, já pilotou assim algum helicóptero? Se sim, qual é a diferença, né, de um avião comercial para um helicóptero? Eu fiz um voo recentemente com um helicóptero, com um amigo meu, e ele estava como comandante, eu fui ali do lado, né, e fui aprendendo os comandos básicos, e é totalmente diferente em vários aspectos. Os comandos são diferentes, a sensibilidade do helicóptero é muito maior, muito mais precisa do que do avião, então exige uma coordenação, uma delicadeza, uma sutileza maior nos comandos.
E para nós, pilotos de avião, a velocidade é um fator muito importante. Porque se o avião perde muita velocidade, você perde sustentação e o avião vai cair. Então a gente voa baseado em velocidade. E o helicóptero não, porque o helicóptero ele pode parar no ar e continuar voando. Então essa é uma diferença que eu acho que no primeiro momento pega no inconsciente de todo piloto de avião que vai voar um helicóptero. A gente fala assim, vê o velocímetro zerar, dá um frio na barriga. É muito diferente. O avião quer dizer que o avião não para no ar. O avião não para, só no chão. Muito bem. Diz aí pra gente que conselho você poderia dar, né, a essas pessoas que têm esse sonho de também ser um piloto, assim como você. Bom, eu acho que o primeiro ponto a se considerar é se você está preparado para abrir mão de muita coisa para seguir essa carreira. É uma profissão muito gratificante. Existe, de fato, eu não vou dizer um glamour, não seria essa a palavra ideal, mas um respeito muito grande da sociedade para pilotos. Então, é uma profissão que ela é muito respeitada, ela é muito conceituada, muito gratificante. Em geral, tem boas remunerações a nível de Brasil, mas ela exige uma abdicação, uma doação muito grande. Passar muitos dias fora de casa, perder datas importantes, não ver o filho crescer. Já tive amigos meus que perderam o próprio casamento, perderam o nascimento do filho, porque estava voando, não conseguiu voltar para casa a tempo. Então, assim, é de muita doação, principalmente para quem é muito apegado à família. Mas, assim, se isso não é um problema, se você está disposto a passar por essas dificuldades, a grande dica que eu dou é: ame de fato o que faz, estude como se a sua vida de fato dependesse daquilo, porque depende. Tenha conhecimento profundo no que você está se dispondo a fazer. Se dedique àquilo. Estude inglês. Corra atrás. Apesar de ser uma formação muito cara, não é impossível. Aliás, eu acho que 70% ou 80% de todos os pilotos que eu conheço não vêm de família rica. Então, foi com muito esforço, muita dedicação. Qual o custo hoje de um curso assim de piloto? Eu fiz recentemente até um vídeo sobre isso para o YouTube, explicando passo a passo, né? E coloquei alguns valores estimados. Eu fiz uma média, porque varia muito pelo Brasil. Mas hoje, a formação básica de um piloto comercial vai chegar aí até uns R$200 mil e pode facilmente passar disso. Então, assim, existe uma diferença do piloto comercial para o piloto de agente ou para o piloto de particular? Existe um curso específico para cada ou o valor é um só? Não existe. Em geral, os pré-requisitos para se voar na aviação executiva, né, para ser um piloto particular, são os mesmos ou às vezes até maiores do que para voar em uma companhia aérea. Justamente porque na aviação executiva, o piloto tem muito mais atribuições, muito mais coisas para executar. Então, o que acontece muito é o piloto vai para a aviação comercial, pega muita experiência em companhias aéreas e aí sim ele entra na aviação executiva. Não foi o meu caso, eu tive a sorte e o prazer de já sair do aeroclube, conseguir um emprego na aviação executiva, que era o meu sonho. Mas os treinamentos são os mesmos, as exigências são as mesmas e o custo de formação é o mesmo. É o mesmo, né? Uhum. Rogério, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Frente a Frente com a Grazi, porque esclareceu aí, ó, eu tô quase uma pilota, né? Inclusive, existem mulheres comandantes, era essa curiosidade que eu queria saber. Existe sim, existem mulheres que são pilotos hoje sim. Recentemente, tem uma piloto muito famosa no Brasil, que é a Tati. Eu sempre menciono ela nos meus stories para todas as pessoas que perguntam. A Tati tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E ela é comandante de um Boeing 737 e ela é muito legal. Ela divulga a rotina dela, a rotina de piloto, a rotina de mulher, sabe? É bem bacana. E até ela me falou essa semana que hoje 2% dos pilotos são mulheres. Então, ainda é majoritariamente masculino, então uma área majoritariamente masculina,
mas que a cada dia que passa, mais e mais mulheres estão entrando e fazendo um papel fantástico na aviação. Rogério, quais as maiores curiosidades que as pessoas têm, assim, né, quando lhe encontram, de lhe perguntar, assim, sobre a aviação? Bom, acho que a pergunta número 1 é turbulência, derruba o avião? Então, a pergunta sobre turbulência é a primeira, mais frequente. A segunda pergunta que eu mais respondo é se eu já vi OVNI. Eu nunca vi. E eu fico procurando, viu? Mas nunca vi. Em terceiro lugar, eu acho que a pergunta que muita gente manda, assim, se a Terra é plana, se realmente a Terra é uma esfera, né? Se o planeta é uma plana. E de fato não é plana, para quem tem dúvida ainda, não é plana. Não é plana. A gente consegue ver a olho nu a curvatura da Terra. Quanto mais alta a gente tiver, mais nítido é isso. Então dá para ver a olho nu. Você está voando a 45, 47, 51 mil pés, a gente consegue ver. Os aviões comerciais não chegam nessa altitude. Por isso que os passageiros eles falam, mas eu voei de avião e eu não vi. É porque você não voou num avião que atinge essa altitude. Os jatos executivos, eles conseguem atingir altitudes bem maiores, e aí sim é bem nítido a curvatura da Terra. Então quer dizer que os jatinhos, eles atingem altitudes maiores, é isso? Bem maiores. Enquanto um avião comercial vai voar, na média, aí 36, 37 mil pés de altitude, os jatos executivos voam a 45, 47, 51 mil pés. É bem alto. São mais velozes? Não necessariamente. Alguns modelos chegam a ser um pouco mais velozes, mas em média todos eles voam a uma velocidade muito parecida, que é ali entre 800 e 900 km por hora. Qual a maior velocidade que você já conseguiu atingir? Recentemente agora, eu até registrei, a gente estava voando a 993 km por hora, quase 1.000 km por hora. Então uma velocidade muito, né? Muito alta, sim. Muito alta. Pois é, Rogério, eu agradeço imensamente a tua participação aqui no programa Frente a Frente com a Grazi. Esclareceu várias dúvidas, né? As pessoas têm se interessado bastante por aviação. A gente tem percebido isso aqui, a gente faz sempre o que o leitor, o que o ouvinte, o que o telespectador quer, né, saber. E a sua participação foi fundamental. Deixa aí um beijo pro Bel, viu? Sou fã. Com certeza, vou entregar o seu beijo para ele. Sou fã do Bel e me tornei também sua fã pela sua simplicidade, pela sua disponibilidade de estar aqui explicando, né? E é muito bonito quando a gente vê que o profissional ele faz aquilo que gosta. Eu deixo aqui o espaço aberto para que você possa fazer suas considerações finais, né? Aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer você, Grazi, toda a equipe, toda a sua equipe, que muito carinhosamente me convidou e me recebeu aqui. Foi muito gostoso dividir um pouquinho disso com vocês. E queria dizer para todas as pessoas que nos assistem que a aviação de fato é muito segura. Eu entendo que as pessoas tenham medo de voar, tenham medo de turbulência e tudo mais. Eu sempre digo, procure entender um pouquinho mais sobre a aviação, porque a gente teme o que é desconhecido. Então, assim, quanto mais você compreende o que acontece, menos medo você terá. A equipe por trás do voo de um avião dedica uma vida, literalmente. A gente abre mão das nossas próprias vidas para conduzir vocês, passageiros, em segurança. Sejam os pilotos, os mecânicos, a equipe de solo, controladores de tráfego aéreo, enfim. Toda essa equipe responsável pelo voo de um avião, eles dão a vida por aquilo. Então, confie que a aviação no Brasil ela é muito séria. Ela é muito segura e para todos vocês que têm dúvidas e que querem entender um pouquinho mais do que acontece nos bastidores da aviação e sem filtro, fica o meu convite, pode me seguir nas redes sociais. Eu estou mais frequentemente no Instagram, que deixar meu arroba aqui para vocês, é @ro.mercaldi. Mas também eu sei que gostam de outras plataformas, TikTok, YouTube, vocês conseguem me encontrar lá com diferentes conteúdos. Então, a dica que eu dou é essa para todos vocês, fica o meu convite para acompanhar. Eu tento trazer um pouco mais dessa segurança, dessas curiosidades, para que vocês se sintam mais seguros nos voos e que possam aproveitar e se sentir privilegiados, assim como eu, de ver o mundo de um outro ângulo.
Muito bem, eu agradeço aqui a participação do Rogério Mercaldi aqui no Frente a Frente com a Grazi. Na próxima semana teremos mais novidades para vocês que acompanham aqui a TV Estadão Alagoas. Um abraço, valeu!